vamos falar a missão dos pais na família, né? Para com os filhos. Aí vocês podem falar, mas você nem é mãe ainda, né? Mas é um tema que eu gosto muito de estudar, né? E traz a pedagogia, que eu também sou formada. E tem o Gabriel, né? Que eu com meu pacote completo, né? Que estou ali sempre tentando educar, né, nos caminhos de Deus. E hoje eu vou trazer essas duas partes, tanto a parte da Bíblia quanto a parte da pedagogia, né, no papel dos pais com os filhos. Vou falar a responsabilidade dos filhos e também a responsabilidade dos pais com os filhos, né, segundo a Bíblia. Criar os filhos nos dias de hoje não é fácil. Porque hoje, o que parece certo é errado, e o que parece errado é o que está sendo certo. O mundo de hoje está assim. E muitas vezes na escola, a gente vê situações que os pais não enxergam e não sabem o que está acontecendo em casa. Como eu trabalho na escola, eu já vi muitas situações de crianças zombando, né, de crianças que são cristãs, que escolhem, né, fazer parte da família de Deus, né? E eles zombam, literalmente. E muitos acabam desistindo porque eles querem fazer parte de um grupo. E os pais não estão sabendo disso, não ficam sabendo disso. Quando vão perceber, né, os filhos já estão querendo sair, né, desviados da igreja, querendo sair dos caminhos de Deus. E hoje vamos falar como fazer com que as crianças permaneçam nos caminhos do Senhor. Que elas amem a Deus e façam a missão. Porque no futuro próximo, né, quando eu levei essa pregação em outras igrejas, disse que nem era no futuro, era atualmente, né? A pregação do Evangelho ia se acabar. Eu ainda digo no futuro próximo, que aqui nessa igreja é a igreja missionária, né? Só que em muitos lugares não vai ter ninguém que pregue o Evangelho. Não vai ter ninguém que bata de porta em porta, né? Querendo fazer com que as pessoas conheçam a Deus. E, consequentemente, não haverá mais batismos. E isso é uma coisa muito triste, né? Porque a missão iria estar morta. Agora, por que isso acontece? Porque o motivo é que as crianças e adolescentes de hoje, elas estão perdidas. Não no sentido de estar perdida, literalmente. Elas estão sem direção, elas estão sem rumo, elas não sabem o que fazer. E isso acontece porque os pais também estão sem direção. Os pais também não sabem como fazer, como ensinar para aquela criança o amor a Deus. E o que podemos fazer para transmitir essa paixão? O que podemos fazer para que a criança sinta também essa paixão? A primeira coisa, né, é a gente ter essa paixão em nosso coração. Vamos falar sobre muitas outras coisas aqui, né? Tudo começa que todo mundo tem seus princípios e valores. Quem é da igreja e quem não é. Todo mundo tem seus princípios e seus valores. Às vezes, né, os princípios estão errados, os valores estão errados. Mas nós, como cristãos, os nossos princípios é baseado na palavra de Deus, né? É ela que nos norteia. Ela é nosso código de conduta. E a família é a principal instituição criada por Deus com a responsabilidade de transmitir os seus valores de geração em geração. E muitas vezes é dentro de casa que a criança não vê Deus, que a criança se afasta de Deus. E isso é algo que a gente tem que ter muito cuidado. A convivência familiar é a metodologia, é a principal metodologia para executar a tarefa de amor a Deus.
e despertar a vontade de fazer a missão na criança. É desde criança que ela tem que ter a vontade de pregar o evangelho, de ir para o campo. E Deus vê, eu vi isso na minha família. Minha mãe era uma verdadeira missionária. Ela mesma sentiu, muitos aqui sabem e viram que ela mesma sentiu dores muitas vezes. Ela saía de casa para dar o estudo bíblico. E não era só missionária de semana. Eu via ela dentro de casa reclamando de dor, mas mesmo assim ela saía para dar estudo bíblico. Meu pai também, do jeitinho dele, mas ele pregava. Ele tinha uma lista no telefone, uma transação, que mandava para todo mundo que tinha no contato os vídeos que falavam, né? Não sei qual é o nome do repasse com a sua palavra. Ele mandava vários vídeos, quando a pessoa retornava, ele ficava ali respondendo, falando de Deus. Também eu me lembro de algumas situações, ele todo feliz chegando em casa, dizendo, contando, que pregou na rua, que falou para alguém, do jeitinho dele, ele também pregava a mensagem. E isso trouxe para mim, né? Para mim e para minha irmã também. E a gente, mesmo eles não estão mais aqui, mas nós permanecemos firmes, em seus caminhos. Deus, ele vê a família tão importante, a relação familiar tão importante, que ele escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, né? O 5º mandamento todos nós sabemos, que é honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, né? E esse mandamento, ele é tão relevante que ele é o único mandamento que tem uma promessa. Qual é a promessa? É o finalzinho, que prolonga os dias na terra. Quando a gente obedece, honra nossos pais, a gente vive mais, porque a gente vai errar menos, né? Porém, a gente não deve obedecer os nossos pais às cegas. Vamos abrir a Bíblia, então todo mundo encontrar, vamos fazer uma oração. Efésios 6:1. Obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Ou seja, nós temos que obedecer aos nossos pais. Mas se os nossos pais não estiverem de acordo com o nosso Deus, com a palavra de Deus, é melhor obedecer a Deus. Existem muitas crianças e adolescentes que eles são os únicos adventistas, né, os únicos cristãos em sua casa. E isso é difícil, porque muitas vezes os pais pedem coisas, né, que nós não é de acordo com a doutrina da igreja. Então, nesse momento, é melhor obedecer a Deus do que a qualquer outro
Pode ser a mãe, pode ser o pai, mas Deus, ele é mais importante do que tudo. Vamos abrir também aqui em Colossenses, é pertinho aí de Efésios. Isso aí. Colossenses 3. Diz o seguinte: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Na nossa versão diz que o Senhor acha graça àqueles que obedecem os filhos, que obedecem os pais. É agradável, né? É agradável diante de Deus a obediência, né? Quem não aprende a obedecer pai e mãe, não aprende a obedecer a Deus. Para obedecer a Deus, começa obedecendo pai e mãe. Para quando vier uma provação, se tiver que fazer uma escolha, uma decisão difícil, a essa criança obedecendo pai e mãe, ela vai também aprender a obedecer os pais. Os pais, eles são eleitos por Deus para assumir a maior responsabilidade e desfrutar o maior privilégio de segurar na mão de um ser humano em desenvolvimento para conduzi-lo no caminho em direção ao triunfo como cidadão dessa terra, nesta vida, e alcançar por meio de Cristo a vida eterna. Então, nada é mais gratificante, nada pode ser maior para um pai e para uma mãe do que levar os filhos para o céu. A gente sabe que nem sempre está em nossas mãos, que o nosso papel é ensinar, mas que às vezes, né, os filhos levam a decisão contrária do que a gente quer, né? Mas nós temos uma importante tarefa de segurar e ensinar os filhos. A Bíblia não se detém apenas na obediência dos filhos de honrar pai e mãe. A tarefa mais difícil é para os pais. A tarefa de maior responsabilidade é para os pais. Os filhos têm que obedecer, às vezes os filhos dão trabalho para obedecer, é difícil, mas a decisão mais difícil, a responsabilidade mais difícil é para os pais, de ter que ensinar os filhos a amar verdadeiramente a Deus. E vamos abrir aqui em Deuteronômio, tem Provérbios 22:6, mas a gente sabe que verso é esse, né? Que é ensina a criança caminho que deve andar. Como é que termina? Então vamos abrir Deuteronômio 6, do 4 até o 7. Deuteronômio é lá no início da Bíblia. Do 4 ao 7. Diz o seguinte: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor.
Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarás no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e dela falarás assentar em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém. Então, aqui está saindo da teoria. Aqui está mandando ensinar em todo lugar, em tua casa, a ensinar pelo caminho, a ensinar em qualquer lugar que estiver a seu filho ter uma postura, a amar a Deus, a ser de Deus. Então não é só em casa. Seu filho tem que aprender a amar a Deus, a se relacionar, a estar com Deus em todo momento. Agora, como fazer isso? Agora vamos os passos de como fazer os filhos amar a Deus. Um dos maiores desafios em casa é controlar os sentimentos. Isso em relação aos pais. Por que eu digo isso? Porque na hora que o pai ou a mãe é contrariado, que o filho faz alguma coisa que os pais não gostam, muitas vezes eles são repreendidos com injustiça. A disciplina tem que ser justa, correta e verdadeira. Só que acontece, quando a gente aprende na pedagogia, na escola, a aprendizagem ela é através da repetição. A repetição é uma das formas de aprender. Não só para crianças, para nós adultos também. Quanto mais a gente estuda uma coisa, mais a gente coloca em nossa mente e aprende. A disciplina também é desse jeito. A disciplina é pela repetição. Muitas vezes os pais reclamam 1, 2, 3, na quarta vez já dá um grito. Já está descontando a frustração dele, do pai ou da mãe, e não da criança. Na criança, às vezes a criança erra isso, e a disciplina é isso. Então não deve ser assim. É proporcional, é justa, verdadeira e com amor. Quando, ao disciplinar os filhos, não é o tamanho da sua fúria. Às vezes a gente já vem estressado de casa, do trabalho, já teve uma raiva no trânsito, e quando chega em casa o filho faz isso, e a disciplina é muito maior, né? Então não é o tamanho do seu estresse, nem da sua fúria, nem do seu desapontamento. É de acordo com a criança. É de acordo com o que ela fez. Lembre-se, a disciplina é com a repetição. Se o seu filho errar, cometer algum erro 3 vezes, a disciplina tem que ser aplicada as 3 vezes. Com amor. Não, lembre-se que não vai no tamanho da sua fúria. Se ela errou 10 vezes, ela tem que ser repreendida 10 vezes. Se a criança entender que ela errou 1, 2, 3, ela teve 3 reclamações, na 4ª vez o pai desistiu, não vou brigar mais não. Ela vai fazer sempre 4 vezes. Isso agora estou trazendo da pedagogia. Então, ela sabe o limite dos pais. Ela entendeu que a criança é esperta. Ela entendeu que o pai brigou 3 vezes. Então ela vai fazer 4. Da próxima vez faz 5. Então, ela tem que entender que por mais que ela tente, sempre vai haver a disciplina. E aí ela vai se moldando de acordo com as suas disciplinas. Muitos pais se perdem e quebram o vínculo com os filhos por causa da relação. E acontece também, já vi muitos testemunhos de crianças falando que dá trabalho porque quer que os pais prestem atenção neles, porque os pais não se importam.
Aí quanto mais, aí eles vão piorando o comportamento para os pais enxergar ele. Porque muitas vezes acontece muito isso. Tem filhos que entram nas drogas para que os pais eles percebam, briguem, reclamem, façam alguma coisa. A criança ela precisa de disciplina. Só lembrando sempre a disciplina com amor. Não é gritando, não é desistindo e nem açoitando a criança. É com amor, explicando, colocando de castigo. Não tem nada, tem gente que é contra o castigo, mas não tem nada de errado com o castigo. O castigo ele disciplina. Exatamente. Se contar para a mãe, vai brigar, vai discutir. Então, mais para frente eu vou falar sobre isso. Em Efésios 6,4, vou só citar, que diz que não devemos levar os nossos filhos à ira. Nós não devemos irritar os nossos filhos. Sempre que for disciplinar, ele precisa saber o motivo. Explicar, você vai castigo. Por isso, que você fez isso, mesmo que ele saiba que ele fez, mas a conversa, explicar é importante para a criança. Toda a vida, explicar por que essa disciplina está sendo aplicada. Sobre os pais, repousa a autoridade. Isso é intocável. A autoridade tem que ser dos pais, mas é uma autoridade construída em amor e não no medo. É na família que a criança e adolescente conhece o amor e a justiça de Deus. Existe o amor, e a justiça. Deus também nos ensina de uma forma dura. Deus também nos ensina, vamos falar assim, de uma maneira que está nos castigando, Mas é melhor o castigo do que o abandono. É melhor o castigo do que não estar mais se importando com você. Quando alguém desiste de você, é porque não está mais suportando, Dentro de um relacionamento em casa, tem que ser um ambiente de paz, amor e disciplina. A disciplina não sai fora disso. Está sempre junto. A construção desse relacionamento é fundamental para que os filhos aprendam o caminho que Deus quer ensinar. Por meio dos pais, isso é parte na pregação do Evangelho. Então, os filhos, eles veem os pais trabalhando para Deus, de joelhos orando, lendo a Bíblia. Deixe seus filhos ver isso. É importante na construção para que eles também tenham vontade. E aqui vai alguns pontos. Esse é o primeiro ponto, deixar os filhos ver que você tem uma vida espiritual, que você ama a Deus. O segundo é ame seus filhos. Isso não é difícil, Eu creio que todos vocês amam seus filhos. Amar é a coisa, não é dar coisas. Amar não é dar roupa, escola boa. Amar é dedicar tempo, conversar com seus filhos, é brincar com seus filhos. O terceiro é cultive o amor e o respeito entre o casal. Quando a criança vê dentro de casa o amor e o respeito entre o casal, ele tem segurança emocional. E isso é importante. Ele tem alegria e segurança. Tem muitas crianças desestabilizadas
Tem muitas crianças que brigam em escolas, só sabem brigar, reclamar, falar palavrão, porque é o que elas veem dentro de casa. Em casa, ela tem que ter o amor. Os pais se abraçando, se elogiando, falando coisas bonitas, estudando a Bíblia juntos. Os seus filhos precisam ver isso. Aqui esse ponto muito importante. Aceite o seu filho. Isso aqui não é passar a mão na cabeça do erro do seu filho. É ele saber que, independente do erro dele, ele é amado. Ele fez algo errado? Ele fez. Mas quando a gente exagera no castigo, no grito, ele vai se sentindo cada vez menor, cada vez inferior. Ah, eu não presto, eu não faço nada certo, meus pais não me amam. Então, quando a disciplina, quando a gente ama os filhos, aceita, eu entendi, conversa com o seu filho e mostra que ele é amado, mesmo ele errando, disciplina com amor, ele vai crescer num ambiente que ele sabe que ele é amado, que ele sabe que ele é respeitado e ouvido, né? Que é o quarto ponto. Ouça seus filhos. Todo relacionamento tem um diálogo. E entre os filhos também. Às vezes a criança vem com histórias bem diferentes. História do mirabolantes. História, às vezes, com coisas que a gente já sabe, mas ele vê como se fosse uma novidade muito grande. Escute como se fosse uma novidade muito grande. Dê atenção às histórias deles, às descobertas, os desejos, os gostos. Converse, escute. Ele está descobrindo o mundo agora. Ele está descobrindo as coisas agora. Para ele, aquilo é algo extraordinário. Para a gente não é, mas para ele é. Então, escute, dê atenção. Às vezes faça como se fosse uma descoberta para você também, que vai ficar muito feliz. E mais uma vez aqui, né? O próximo ponto é disciplina. Toda disciplina traz segurança. Quando a criança tem a disciplina, ela vai aprendendo até onde ela pode ir. Ela vai aprendendo que tem que ir para a escola. Ela vai aprendendo que tem que acordar cedo, tem suas responsabilidades dentro de casa. E isso é o próximo ponto, né? Quando a gente dá responsabilidade para as crianças, por mais que não faça direito, varra aqui, mas deixou poeira, deixou tudo sujo. A criança, ela precisa de uma responsabilidade dentro de casa. Ela precisa de tarefas. Assim, eu preciso de você me ajudando. Ela se sente importante. Se não acontece isso na infância, vai crescendo, não vai querer ajudar, vai perdendo o gosto. As crianças, quando é pequena, ela vê a mãe fazendo, ela sente vontade de fazer. Mas às vezes por pressa, por não fazer direito, os pais vão negando, e aquilo vai atrapalhando também o relacionamento da criança com os pais. Esse é o mais importante de todos. Os dois últimos é o mais importante de todos. Mostre Deus em sua vida. Como eu já falei antes, né? Deixe seu filho te ver, lendo a Bíblia, leia com ele. E também ensine que seu filho tenha o seu momento de oração sozinho. Ele orou com você, aí depois você diz, não, agora você vai orar sozinho para dormir. Não, acordou, vocês oram juntos. Não, agora você vai orar sozinho, para agradecer a Deus pela noite. E ensine, vai ensinando. Fale assim, faça isso. E ele vai crescer, né, fazendo a mesma coisa. A gente, hoje, né, eu cresci na igreja, quando eu não oro, no dia que eu acordo, não oro, parece que tudo é errado. Acordei com pressa, fazer, me arrumar para ir trabalhar, para tudo errado. Então, eu tenho que parar um momentinho, orar a Deus, porque eu tive esse costume desde criança.
Então isso trouxe para a minha vida adulta. E o sétimo, lembrei de uma alma, que é envolva-se, ela fala muito isso. Envolva seus filhos nas atividades missionárias. Leve seus filhos. Me dá para falar muito sobre isso. Ele começou a levar Gabriel. No início dá um pouquinho de trabalho, ficou andando, mexendo nas coisas. Mas ele começou a querer orar. Eu pedi para orar em casa e ele tinha vergonha. Mas começou a querer orar nos estudos. Mesmo sem saber ler direito, ele pedia para ler os versos, a dificuldade mais devagarzinho, mas ele lia. Então, envolva seus filhos. Não importa se vai dar trabalho, deixe de dar trabalho. É melhor que ele trabalhe na igreja, é melhor que ele trabalhe fazendo a missão, do que não cresça com esse amor, né? Não cresça com amor a Deus. Então, fazendo todos esses passos, sempre haverá pregação do Evangelho. Comecei essa mensagem dizendo que um dia a pregação do Evangelho iria acabar, né? Aqui não, em outro lugar. Aqui é a igreja missionária. Mas a pregação do Evangelho da nova geração é a nossa responsabilidade. A pregação do Evangelho no futuro é nossa responsabilidade. Quanto mais eles participam, mais eles querem ajudar. Quanto mais eles participam, mais eles querem orar, ler a Bíblia, comentar, falar alguma coisa. Então está em nossas mãos a pregação do futuro, a pregação do Evangelho do futuro. Nosso maior desafio como família, como igreja, né? Porque tem muitas crianças na igreja que não têm os pais presentes, não têm os pais na igreja. Então, como família, como irmãos da igreja, é compartilhar esse amor para as crianças, é inculcar nos filhos, nas crianças, o compromisso com a missão de Cristo, através do exemplo. E a criança, ela segue o exemplo, ela admira o pai e a mãe, ela vê o pai e a mãe fazendo, ela vai admirar, ela vai querer imitar, querer fazer igual. Ellen White diz que uma família bem ordenada e disciplinada é mais preciosa aos olhos de Deus do que ouro fino, mesmo que o mais fino ouro dê o fino. Então, é na família que a família é o bem mais precioso de Deus. Quando a família é bem orientada, quando a família carrega os laços de Deus, segue os conselhos bíblicos, ela é muito preciosa para Deus. E Satanás, ele fica irado com isso. Então, nosso dever hoje é não deixar o Evangelho morrer. E se você esquecer de tudo que eu falei, lembre-se de duas coisas: levar seu filho para a missão, mostrar o amor de Deus em sua vida, orando, deixando seu filho ver você buscando a Deus. E a outra coisa é disciplina. A disciplina é constante. A disciplina é uma repetição. Porque isso faz toda a diferença na vida do seu filho. Ele vai ver o amor, ele vai ver que é tratado com amor, que tem carinho, que tem Deus naquele relacionamento. Que ali ele vai crescer, ele vai ser amado para sempre. Então, amém. Então, vamos orar a Deus nesse momento. Pedir a Deus que nos dê sabedoria, paciência. Muitas vezes precisamos de muita paciência para dar para as crianças. Então, temos que orar pedindo a Deus tudo isso. Oremos. Querido Deus, amado Pai, estamos aqui, Senhor, estudando sobre a família, que é o bem mais precioso para Ti.
Estamos aqui, Senhor, pedindo que o Senhor abençoe cada família aqui presente. Sabemos que muitas coisas não se aplicam à realidade de algumas pessoas que estão aqui, que a realidade de cada uma é diferente, mas que o Senhor sabe como trabalhar, Senhor, em cada realidade. O Senhor está em cada família, não importa as diferenças. Que o Senhor cuida de cada um de nós, nos ajude a levar a Ti, Senhor, para as crianças dessa igreja. Nos ajude a ter paciência com as crianças, com os filhos, ter amor, ter compaixão, compreensão, ouvi-las e que elas possam crescer, Senhor, sempre nos Teus caminhos. Abençoe cada criança dessa igreja, cada pai, cada mãe, cada um de nós que temos a responsabilidade com as crianças. Que o Senhor venha nos usar, nos proteger e leve, Senhor, nesse momento para nossos lares com segurança e tranquilidade. Fica conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém.